Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje vamos continuar a falar sobre o CNPq. Se você acompanha o canal, você já viu que no final do ano passado para cá a gente falou algumas vezes sobre algumas decisões aí do CNPq, algumas coisas mais polêmicas, outras assim. E a última notícia, digamos assim, que eu trouxe para vocês do CNPq era sobre aquele programa de repatriação de cérebros de pessoas que estão no exterior, que é um programa que nasceu já cercado de polêmica, porque afinal é muito dinheiro envolvido e tinha muita polêmica sobre como isso ia acontecer, como que as pessoas que viessem iam ser vistas, a questão de repente uma pessoa vir de fora ganhando muito mais do que uma pessoa que está de dentro, o que ia acontecer depois que acabasse o período de investimento, porque a gente tem visto muito se falar pelo governo federal em investimentos na educação superior, mas não coisas de longo prazo. Então a gente vê, vamos fazer esse programa aí para 5 anos, vamos criar novas universidades, mas não se fala muito em reestruturar a carreira docente, a carreira de pesquisador, coisas mais de longo prazo, reformar as universidades que estão com problemas de infraestrutura sérios. E eu quero trazer aqui para vocês hoje uma notícia recente, deve ter no máximo umas 2 semanas, que um grupo de pesquisadores brasileiros, pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que moram no exterior, fizeram então uma carta que vai ser publicada em algum periódico, alguma revista científica, colocando algumas observações sobre esse programa. É razoavelmente comum que esse tipo de coisa aconteça, essas cartas abertas de grupos de pesquisadores para órgãos de fomento, governos e coisas assim. E eu vou mostrar essa carta agora para vocês. Tá? Então, vamos pular aqui de tela para ficar mais fácil. Certo, gente? Então, essa é a carta. Na verdade, ela está em formato pré-print ainda. Se você não sabe o que é um pré-print, fica tranquilo que eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho, que eu falo sobre pré-print, o que ele é, para que ele serve, como que isso pode ajudar a sua pesquisa, como que isso pode te ajudar a, por exemplo, vencer a barreira do acesso aberto sem ter que pagar milhares e milhares de reais por isso. Então agora a carta ela ainda está nesse formato pré-print, ela foi depositada aqui nesse servidor, EcoEvo Archive, é isso? EcoEvo Archive, EcoEvo Archive, difícil de ler. E agora ela vai está, eu acho, submetida numa revista científica, eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Vou deixar o link aí embaixo, claro, vocês podem baixar. Então aqui, o resumo já diz claramente, é um grupo de cientistas brasileiros que moram no exterior em diversos estágios da carreira acadêmica, que escrevem em resposta ao anúncio do CNPq ao Programa de Repatriação de Talentos Conhecimento Brasil. Então vamos dar uma olhada nesse PDF aqui. Vou só mudar de programa. Tá, esse é o PDF da carta que está lá no servidor de pré-print. Como eu falei para vocês, essa coisa normalmente ela é submetida para uma revista científica e vai ser publicada em alguma revista. Eu diria que essa carta já deve ter sido submetida, deve estar em análise nos anais da Academia Brasileira de Ciências. E como é que eu sei disso? Porque aqui em cima da janela o nome do arquivo já diz tudo, Carta Anais da Academia Brasileira de Ciências. Então eles devem ter submetido para lá, que eu acho que é um veículo bastante apropriado, um periódico bastante apropriado para esse tipo de discussão. Então vamos lá, o programa Conhecimento Brasil, ele renega os problemas estruturais da ciência brasileira e falha em oferecer uma solução para o brain drain, para a fuga de cérebros. E vocês vão ver, tem um monte de autor aí, bastante gente, todas as instituições. Então eles começam, aqui está como o abstract do pré-print, um grupo de cientistas brasileiros em diversos estágios da carreira, e aqui eles discutem as impressões deles. Então eles reconhecem que a chamada tem aspectos positivos, compensação compatível com a posição, que é uma briga há muito tempo dos profissionais de educação superior, principalmente na carreira federal, que não tem salários compatíveis com o tempo de carreira, com a própria formação. Um professor doutor hoje, em início de carreira nas federais, se não me engano, vai começar a trabalhar ganhando líquido, aí, algo como 6, 7 mil reais, o que não é compatível com o que essa pessoa ganharia no mercado, considerando-se aí uma pós-graduação, mestrado e doutorado. Então o programa ele não tem alguns critérios específicos e falha
em endereçar algumas das principais razões que levam aos pesquisadores brasileiros deixar o país. Então, falta de emprego, instabilidade no financiamento dos programas de pesquisa, de manter esses programas de pesquisa e perspectivas limitadas de crescimento profissional. Esse é o problema da falta da regulamentação da carreira de pesquisador, por exemplo, e da falta de investimento nos salários da carreira dos professores das universidades federais, principalmente. Aqui, não só universidades federais, mas instituições de ensino superior. Isso inclui universidades e os institutos federais. Agora, a gente acabou de sair de um período onde houve uma greve dos professores e dos TAIs, os servidores técnico-administrativos das instituições de ensino superior. Ficaram aí um pouco mais de um mês, 2 de greve, conseguiram algumas coisas, mas não tudo o que queriam. Então sempre a gente vai ver isso aí, enquanto não tem uma posição do governo real de fazer uma mudança. Isso nunca teve nenhum dos lados da política, nenhum dos governos realmente colocou essa carreira como uma prioridade. Então vamos lá, para reter os cientistas, isso só é possível quando você tem uma reforma profunda no sistema da carreira, que providencia aí oportunidades concretas de crescimento profissional. As estratégias poderiam, por exemplo, incluir a regulamentação da profissão de cientista, que isso não existe, a profissão de pesquisador, todo mundo é professor. Então, raros os casos em que você vai achar uma pessoa contratada como pesquisador. Isso é muito complicado, porque tem gente que é rato de laboratório, quer ficar só fazendo pesquisa, mas é obrigado a dar aula e vice-versa, então isso sempre complicado. Salários com reajuste anual, compatíveis com as qualificações, não pode ter um salário baixo, uma pessoa que estudou 10, 15 anos da sua vida e começa ganhando um salário muito baixo, às vezes menor do que uma bolsa de pós-doutorado, que vou comentar isso já também. Investimento na infraestrutura das instituições, por quê? Porque a gente tem visto muita coisa ruim, se vocês acompanham alguma coisa disso, por exemplo, nas redes sociais, vocês vão ver as pessoas reclamando, pessoa que está dando aula e acaba energia, a pessoa que está dando aula e tem goteira na sala de aula, mesmo numa época de tempo muito seco, então tem uma infiltração séria no prédio, coisas assim. Isso infelizmente é bem comum de se ouvir. Então, sem essas estratégias, a proposta de repatriação ela vai ser uma coisa muito temporária e vai resultar que no fim do programa as pessoas vão voltar para fora, elas não vão continuar no Brasil, que é o que a proposta gostaria. Então aqui outro ponto crítico, como é que esse programa se encaixa dentro da empregabilidade dos cientistas no Brasil, que tem um número de posições limitadas, aqui fala-se em expandir as vagas, que isso sim vai de encontro com o que o governo tem falado, de aumentar o número de instituições, aumenta-se o número de vagas, mas a gente precisava aumentar os dois, tanto o número de vagas quanto melhorar a carreira. E os processos de seleção in person, então os processos presenciais de seleção, nossos concursos públicos de ingresso, que são longos, que são complexos, que muitas vezes um concurso é totalmente diferente de outro, então eles não têm muita coerência, eles colocam que falta transparência. Eu não sei se falta muita transparência, eu acho que falta coerência para determinar como que as notas são dadas, porque muita coisa ainda é subjetiva e isso realmente é complicado. Isso é um obstáculo muito significativo na carreira do cientista. Então esse cientista repatriado, ele só iria aumentar esse contingente de pessoas aí que a gente já tem, que já é muito mais do que o mercado consegue absorver, depois que o período dessa tal bolsa aí do CNPq acabasse. Então é crítico, que é crucial que o programa seja integrado com a expansão de oportunidades, tanto na carreira docente mesmo, quanto pelas empresas que deveriam contratar mais mestres e doutores, e outras estratégias aí para reduzir essa precariedade da carreira científica no Brasil. Enquanto que o programa é um avanço em potencial, há muito espaço para melhorias. Então é preciso que sejam feitas consultas extensivas com a comunidade acadêmica brasileira. Isso a gente comentou quando eu fiz o vídeo da chamada, que foi feita uma chamada lá de cima, lá no CNPq, mas não houve uma consulta à comunidade sobre o que as pessoas acham disso. Então isso é preciso fazer, você precisa consultar
essas pessoas, tanto as que estão no Brasil quanto as que estão fora, para, né, você ter critérios mais ótimos aí de seleção profissional, de alocação de fundos e de pessoas. Tá? Adicionalmente, é necessário aumentar o financiamento para projetos de colaboração internacional com cientistas brasileiros que estejam no exterior. Isso aqui é muito interessante, porque tem gente que está no exterior, é brasileiro, está no exterior, mas não pretende voltar, fez vida lá, sabe? Fez família, está tudo certo lá, não quer voltar para o Brasil, mas quer trabalhar junto com as pessoas do Brasil. Então seria legal projetos dedicados para essas cooperações internacionais. Isso melhoraria muito a nossa vida aí e traria mais pessoas interessadas, provavelmente, para fazer essas parcerias. Então nem sempre você tem que trazer a pessoa de fora, mas é legal fazer com que ela trabalhe para a ciência brasileira. Então essa formação de uma diáspora brasileira, diáspora científica brasileira, de que tenham-se pessoas fora do país, é uma ótima oportunidade de expandir as redes de colaboração, aumentar o aporte de fundos de financiamentos internacionais e de valorizar a nossa participação brasileira na ciência mais global, na globalização da ciência. Né? Alguns programas federais do passado foram efetivos no início, né, em criar essa diáspora e mandar as pessoas para fora. Que isso aqui eu acho que é muito a questão das bolsas sanduíche e doutorado integral no exterior, que a pessoa, principalmente doutorado integral no exterior, né, que a pessoa vai e fica lá fora. Então, a diáspora ela é iniciada, mas os programas eles falham em manter isso. Manter essa diáspora, manter as pessoas fora e expandir as redes internacionais, porque não tem um suporte, né, contínuo. Então, você tem que ter programas que melhorem isso e busquem manter as pessoas lá fora. Não tem problema, se a pessoa quer ficar, ela fica, mas que tenha esse fundo do governo, esses programas para manter as pessoas trabalhando em conjunto. Esse tipo de financiamento hoje basicamente não existe, né? Muita pouca coisa aqui que é lançada com edital específico para isso. Então eles reconhecem que tem essa boa vontade do governo brasileiro de avançar a ciência brasileira, mas que há uma necessidade urgente de mudanças estruturais para não só atrair os cientistas brasileiros que morem no exterior de volta para o Brasil, mas também beneficiar a comunidade científica acadêmica brasileira como um todo. Tá? Então, investimentos recentes são positivos e realmente necessários, mas sem essas mudanças estruturais, o Brasil continua vulnerável aos interesses, né, às instabilidades e às circunstâncias do que acontece lá fora. Então, eles, né, urgem para que a comunidade acadêmica brasileira toda, independente de onde more e de onde, né, tenha o seu endereço profissional e residencial, que se junte para discutir essas questões para melhorar a ciência brasileira. Legal, gente. Então eu queria trazer essa discussão para vocês. Lógico, vou deixar todos os links. No momento, eu não espero uma resposta imediata do governo federal, do CNPq. Por quê? Porque a carta ainda está em formato pré-print, ela ainda não está publicada, ela ainda não é um documento oficial, digamos assim. Assim que ela for publicada, eu também não posso dizer quando isso vai acontecer, porque eu não sei qual é o cronograma de atividades dos anais da academia, se é que ela vai ser publicada lá, mas eu acho que sim. E aí sim, quando a carta for publicada, eu acho que aí nós vamos ver um pouco mais de movimento, de barulho em cima disso, a mídia vai pegar, quase com certeza, e o governo talvez responda. A gente não sabe o que vai acontecer, mas, como sempre, o que aconteceu eu trago aqui para vocês saberem e a gente continuar essa nossa discussão sobre ciência, né? Isso aqui já até virou uma playlist aqui no canal, né? Já tinha a playlist do Publicando Ciência, que falava sobre publicação de artigo, falei sobre pré-print, mais um monte de coisa. E aí agora eu criei a playlist do Discutindo Ciência, que é sobre esses casos. Legal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha trazido alguma informação interessante para vocês. Se vocês gostarem, já sabem, né? Deixa aí teu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para aumentar a nossa visualização. O YouTube adora esse tipo de engajamento das pessoas. Comenta, dá um like, coraçãozinho e tal. Não gostou também, dá o seu dislike, sem problema, mantendo sempre a educação. Que isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas que tenham gostos parecidos com os seus e você também receber outros conteúdos parecidos de outros e deste canal. Tá? Também aproveita e veja aí se você está inscrito no canal, se você já estava inscrito, confira se você continua inscrito, porque às vezes
o YouTube desinscreve. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.